Muitas pacientes perguntam, a testo dá câncer de mama? Eu falei, não, gente, não dá. Inclusive, já foi provado no estudo recente que a testo, ele protege a mulher de câncer de mama. Sim. E às vezes é uma pessoa que belisca tanto que ela perde a noção do quanto que comeu. E esses de beliscar, quando você vai contabilizar, porque ninguém vai beliscar uma banana, né? Uma maçã. Eu sempre falo, gente, não é perder peso, é ganhar músculo. A partir do momento que você ganha músculo, vai vir junto a queima de gordura. O whey protein assim, é fundamental hoje em dia na vida de uma pessoa. A mulher, ela, às vezes, vou criar meus filhos, vou viver minha vida para cuidar do meu filho. Você fala, querida, primeiro você. Assim for para todo mundo. Se você não tem saúde, você não vai cuidar de ninguém. Estamos iniciando um novo projeto. Eu, Malene e Salomão, tá certo? Vão ser vários temas que nós vamos ter. Hoje o tema escolhido foi qual, Malene, mesmo? Sobre o processo da regulação hormonal feminina e o quanto a nutrição e o quanto o processo na medicina contribui para que essa mulher tenha uma boa performance. Então vamos se apresentar primeiro, né? Malena. Com certeza. Bom, meu nome é Malena Carvalho, sou nutricionista, minha área é clínica, comportamental e esportiva. Olá, me chamo Salomão Filho, sou nutricionista e personal trainer, especialista em emagrecimento e também da área esportiva. Aqui, ó, eu sou Paulo Teles, sou nutrólogo, trabalhamos juntos, na verdade, em parceria, já há um certo tempo, entendeu? Porque a medicina não tem como ficar distante da nutrição, entendeu? Em conjunto a gente consegue ter muito mais sucesso nos pacientes, a gente sabe disso, com né, Malena? certeza. Vamos lá, o tema é o poder da nutrição em medicina na regulação hormonal feminina. Perfeito. Quais são os principais hormônios femininos? E as suas funções. Primeiro ponto, o estrógeno, testosterona e progesterona. Eu sempre falo até para os meus pacientes que existe uma cascata de envelhecimento. Eu sempre falo isso para todos os meus pacientes. Primeiro, a mulher, normalmente, pela vida que elas levam hoje em dia, há uma queda de testosterona, depois há uma queda de progesterona, e quando ela cai o estradiol, ela porventura vai entrar na menopausa. E essa queda vai surtindo efeitos cada vez maiores e cada vez mais cedo nas mulheres, tá certo? Então, por exemplo, tem vários casos de pacientes que ocorrem uma queda de testosterona a partir dos 32 anos de idade. Eu vejo paciente que com 32 anos de idade que a testo livre dela está indetectável no exame. E ela tem toda essa sintomatologia. Qual? Ganho de gordura, principalmente visceral, perda de massa muscular, perda de libido. Essas pacientes, elas não têm atividade sexual. A partir dos 32 anos, ela não tem nem vontade de fazer. E às vezes até entra no processo de autocobrança. Eu até costumo falar com muitos pacientes, olha, tem muitas desordens que ela é fisiológica. Porque a mulher entra no ponto de cobrança, porque, caramba, eu não tenho mais libido. Mas é devido a uma testosterona, por exemplo, que está lá embaixo. Então não tem nem como a fisiologia dessa mulher inclinar ela a ter o desejo, a ter todo um processo ali resultante da libido, né? E principalmente, na verdade, quando a gente está falando de paciente jovem, né? Sim. A paciente no ápice da atividade sexual dela, né? Sim. Ela não conseguir acompanhar o parceiro, é complicado. Ela deveria performar. Exatamente. E aí complica por questão de alterações hormonais, é muito complicado, né? E essa questão também do ganho de peso, né? É muito complexo. Ganho de gordura mesmo, na verdade. E aí, a paciente tem tendência a ganhar gordura. E aí é complicado porque o que as mulheres mais buscam, né, é o emagrecimento. O emagrecimento com ganho de massa muscular. Com ganho de massa muscular. Mais importante, o processo de recomposição corporal que a gente chama, né? Exatamente, o processo de recomposição corporal. Sempre assim. Porque a maioria dos pacientes, quando vai no consultório, os pacientes de vocês também têm a mesma coisa, eles pensam sempre em perder peso, né? A gente tem isso, né? Vamos perder peso. Eu sempre falo, gente, não é perder peso. É ganhar músculo. É ganhar músculo. A partir do momento que você ganha músculo, vai vir junto a queima de gordura, vai ocorrer o aumento de metabolismo basal. Entendeu? Eu sempre bato isso, mas é difícil. O paciente está com obesidade, ele não está olhando até diariamente a balança. Ele quer balança, Infelizmente, o paciente ele quer balança. Ele quer balança, ele só prioriza a balança. Isso é verdade. Então a gente falou um pouco agora da testosterona. Tem a progesterona, ela está muito relacionada, que é um outro importante hormônio para a mulher, até progesterona para a questão da gestação, mas também na regulação do humor da mulher. Entendeu? Então, quando ocorre essa queda, que seria a segunda fase do processo de envelhecimento natural, entendeu? Ocorre uma labilidade emocional muito grande nas mulheres, entendeu? Outra coisa, progesterona baixa, a paciente, a mulher, ela tem tendência a ficar mais edemaciada, entendeu? Ocorre muito isso. E o estradiol, como eu estava dizendo, são aqueles sintomas já da menopausa mesmo. Quando ocorre uma queda, o paciente perda da lubrificação vaginal, aquele ressecamento, aquele calor que as mulheres da menopausa têm e que hoje em dia não precisa mais ter. Eu sempre falo nesse consultório. Gente, hoje em dia não precisa mais ter não, viu? Eu falei isso para uma paciente hoje. Eu falei, uma mulher que hoje, ela entra no processo de menopausa e ela entra no processo sofrendo, não existe mais. Porque hoje a medicina avançou ao ponto de conseguir diminuir esses sintomas, esse impacto que essa mulher vai ter. Isso. Então ela consegue passar pelo processo de modo mais tranquilo.
Positivo. Outro ponto importante do estradiol, na verdade, do estrogênio, é que ele tem um efeito cardioprotetor na mulher. Isso é muito importante. Tanto é que dificilmente você vê, óbvio que ocorre, mas dificilmente você vê uma mulher de 40 anos de idade infartando. As mulheres, elas passam a se igualar com o homem com relação ao infarto a partir da menopausa. Sim. Óbvio que não só é a queda hormonal do Exatamente, estrogênio. exatamente. É o estilo de vida dela por si só, entendeu? Síndrome metabólica, não praticar atividade física, não regular o sono, não fazer uma dieta correta, ingerir muito açúcar, tem tudo isso. Mas assim, a queda do estrogênio iguala essas mulheres que são sedentárias aos homens com relação a risco cardiovascular. Até porque nesse processo, né, a mulher acaba acumulando mais gordura a nível glúteo-femoral. E é essa fisiologia que nos protege. Né? A gente conseguir guardar essa gordura aqui a nível glúteo-femoral. Então, quando ela entra no processo da menopausa, ela deixa de acumular essa gordura aqui a nível glúteo-femoral e passa a acumular a nível visceral igual ao do homem. Então, o risco de infarto realmente ali, ele iguala, não é isso? Iguala, exatamente. E eu acho até interessante também, PH, de trazer muito esse ponto do... Muitas mulheres, não sei como é que é pra você... associa a testosterona, muitas vezes, só o processo de libido. Não, de jeito E a nenhum. testosterona, ela tem múltiplas funções, né? Exatamente. Não só da libido, como, principalmente que eu considero, falo para os pacientes, da cognição, diminuição de procrastinação. Isso eu acho fantástico. Às vezes a pessoa está procrastinando, está apática, está com um aumento de, como eu posso dizer, de chance de depressão. E eu costumo dizer para os pacientes, a gente não é tão complexo quanto a gente imagina, não. Às vezes é só uma queda hormonal que você regula. É aquela hormônio, coisa, às vezes. testosterona é vida, né? Testosterona é vida tanto para homem quanto para mulher. Mas tem alguns pontos que são até discutidos, na verdade, já há muito tempo, que dizem que testosterona dá câncer de mama. Muitas pacientes perguntam, testo dá câncer de mama? Eu falei, não, gente, não dá. Inclusive, já foi provado num estudo recente que a testo, ele protege a mulher de câncer de mama. Sim. É exatamente o contrário, entendeu? Não dá câncer de mama. Dá para fazer reposição, sim, sem problema e sem medo. O mais importante é que a mulher tenha uma qualidade de vida. Com certeza. Ela não pode estar com 35 anos de idade, com perda de libido, perda de lubrificação vaginal, não ter atividade sexual, que a gente costuma dizer para os pacientes que assim, gente, atividade sexual faz parte, entendeu? Semanal, obviamente, não é todo dia, mas 1 ou 2 vezes por semana faz parte do ser humano. Tem que ter, como dormir e se alimentar. Tem que ter, de fato. Sim. Existe um tabu muito grande com relação à reposição hormonal de testosterona, principalmente das mulheres. Não é verdade? Sim. Até porque existe uma questão social. Que a mulher não pode ter libido, né? Sim, A mulher não pode ter verdade. desejo sexual, a mulher não pode ter libido. Então você vê várias mulheres assim, que acham normais o fato de não ter um parceiro, não ter atividade sexual, elas acham normais. Na verdade, mulher, não tem Com consultório certeza. tem isso? Sim, muito, muito. E eu falo muito para minha paciente que a libido do homem é muito diferente da libido da mulher. A mulher tem a parte fisiológica contribuindo, sim, mas existe todo um aspecto ali emocional da mulher, da relação dela com ela, o processo da autoestima. Como é que essa mulher está se olhando no espelho, né? Muitas vezes essa mulher está ali num sobrepeso, está com um corpo que ela não se encontra. Então, não tem nem como despertar tanto esse libido também. Então, quando a gente está trazendo a libido da mulher, ela tem esse aspecto multifatorial. Tem o processo hormonal, mas também tem todas outras questões ali, né, que também associa ao processo fisiológico que às vezes está em falta. O homem é mais visual, eu costumo dizer. O homem é mais prático, visual, né? mas o homem para tudo ele é mais prático. verdade, A mulher mais tem uma prático. questão filosófica, uma questão emocional. Eu acho interessante até, quando ela tem no casal, né? Eu sempre falo o seguinte, Sim, ó, sim. ele vai emagrecer mais rápido do que você. Você vai emagrecer também, mas ele é mais rápido. Sim. Por quê? Porque Deus quis assim. Exato. Quis assim, entendeu? Quis que você acumulasse gordura para ter a gestação. Pra ter gestação. E o homem precisa ter massa muscular. Então vai acontecer isso. Mas mesmo eu falando na primeira consulta, eles ainda brigam. Brigam e brigam e brigam. E é interessante, né, esse ponto, ó. A mulher vai fazer a reposição, leva o homem para poder fazer junto também, né, PH? Total. Tem que levar, porque não adianta só estar um funcionando, não. Tem que estar funcionando os dois. Tem que estar funcionando os dois. Vamos falar um pouquinho agora, puxar a sardinha para vocês dois com relação às suplementações que ajudam a mulher, inclusive na regulação hormonal. Vamos começar com ômega 3. Tá, vamos começar pelo ômega. A gente pode puxar o gancho do ômega. A questão também de zinco é interessante. Muito importante o consumo proteico dessa mulher. Exato, uma ingestão de proteína. O zinco, ele... Qual seria basicamente a conta básica que vocês fazem com relação às mulheres para manutenção e a conta básica para ganho de massa muscular, por exemplo, nessas mulheres? Tá. Que é proteína quilo dia, basicamente. Peso seria. corporal. Peso corporal. Vai depender muito. Eu, pelo menos, gosto, mulher de processo, emagrecimento, processo de composição corporal, recomposição que a gente fala, é colocar essa proteína um pouco mais alta. Eu gosto de trabalhar 1,9, 2 ali. 2 até? Gosto porque dá muita saciedade para essa mulher.
Agora, óbvio, vai depender muito de cada caso. Às vezes eu pego uma paciente que está com consumo proteico ali muito baixo, então não vou já chegar com 2. A gente vai trabalhando no 1,8 e vai subindo, sabe? Entendi. Mas eu gosto de trabalhar com um pouco mais de proteína. E a grande dificuldade que assim que eu sempre falo para os pacientes, posso até estar entrando na seara de vocês, é que eu faço, gente, a gente sempre peca, quando eu falo a gente, todos nós, sempre peca a mais no carboidrato, a mais na gordura e sempre erramos para menos na proteína. É isso que vocês sentem no consultório. Mulher muito. Realmente, mulher é muito comum de pecar muito no carboidrato por questão de ser mais palatável. E assim, os alimentos que as mulheres mais buscam são os doces, porque aquela sensação de prazer e bem-estar que elas acabam buscando através do alimento. Imediato seria, né? Aquela sensação de prazer imediato. E é muito comum o uso do doce. Então, assim, também a introdução do carboidrato de forma estratégica é muito importante. Agora, a manipulação da proteína no meu dia a dia, na minha prática clínica, é muito relativa, assim, do feedback do histórico do paciente. Então, assim, se ela não tem um histórico com dieta, então realmente eu não vou fazer uma ingestão de proteína tão elevada. Então, eu acabo manipulando ali uma dieta de recomposição corporal, dela conseguir fazer aquela manutenção do peso, conseguir ter a manutenção da massa muscular. Varia entre 1,6, no limite 2,0. Seria o limite da mulher, seria 2,0. Pode ser a mais, cada caso é um toda caso. uma individualidade. Você depende também, se for aquela paciente que é atleta, que é de crossfit, óbvio que ela vai precisar de uma ingestão proteica maior, né? E às vezes, depende. Porque se ela tiver um balanço hormonal anabólico favorável, talvez a ingestão de proteína exagerada não seria interessante. Então, assim, é relativo. Será que não era melhor modular com mais carboidrato? Então, é uma questão que pode melhorar a performance dela no rendimento dos treinos. Se é um atleta, você atende muito atleta. Verdade. De crossfit, eu observo, acompanho. Então, assim, é interessante ter esse feeling e entender, assim, realmente qual é a necessidade do paciente. Cada caso é um caso. Sim. Exatamente. Não dá para uma receita de bolo. Perfeito. Entendeu? Senão seria muito fácil. Agora, e colocar lá. Agora, emagrecimento é outro boom. Aí, performance já é outro e assim vai. É importante você falar isso, porque existe o processo, né, de periodização. Perfeito. Né? Eu trago muito essa consciência, por exemplo. Vamos entrar no processo de emagrecimento. Não significa que esse processo de emagrecimento, da primeira consulta até aqui, a gente vai ter, por exemplo, um encontro ali 6, vai ser o tempo inteiro de emagrecimento. Não, existe o processo de, vamos emagrecer aqui, vamos se manter aqui, vamos trabalhar todo. Existe um processo. Exato. Né? Não é sempre uma perda de peso ali exponencial sempre. Sim. Essa remodulação de proteína em carboidrato é muito complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Entender o processo. Porque às vezes o que acontece nesse processo de emagrecimento acaba tendo um período muito longo de restrições de carboidratos. Sim. Isso pode acabar o quê? Comprometer até a vontade daquela paciente querer treinar, por exemplo, ter performance durante o treino. E seguir na dieta, não é nada muito extremo, dá certo. Não é. E às vezes o que acontece? Tá naquele processo que você mexe tudo e ela não consegue emagrecer, mas ela tá muito tempo da mesma forma. Ela tá muito tempo com a dieta com baixa caloria, principalmente de carboidratos. Então, às vezes, é necessário dar uma resposta metabólica diferente com a gestão de carboidratos. Claro, quando a gente fala de carboidratos, priorizar os complexos. Sim. Que tem mais fibras, mas também vamos deixar também a paciente também um pouco mais... Vamos falar um pouquinho de carboidratos complexos para as pessoas entenderem. Existem carboidratos simples, carboidratos complexos. Acho que entra um pouquinho mais nisso. Carboidratos simples são carboidratos que você acaba tendo uma resposta de energia mais imediata. Tá certo? Os carboidratos complexos, eles têm uma modulação que acaba também tendo algumas fibras. Então, você vai trazer mais saciedade. Por exemplo, você vai encontrar nos tubérculos carboidratos que são mais complexos. Você vai encontrar até mesmo no pão, tá? A turma fica com terror no pão, mas um pão é um carboidrato complexo, não é um carboidrato que é refinado. Agora, que a questão, o pão é um tabu, né? Muita gente tem um medo de ficar demonizando o pão, mas o pão não faz problema, não tem medo nenhum de comer o pão. É muito da questão da combinação. Sim. Com o que você vai comer o pão. Eu acho que o grande erro, na verdade, das pessoas é, na ingestão de carboidrato, eles não pensarem na proteína. Eu acho que o grande erro é esse, né? Positivo. E assim, foi ovo é saudável. E caiu na proteína de novo. E não é qualquer proteína, também não tem isso. A gente quer querer comer um pão com presunto, não, pô. Entendi. Com ovo, com atum, com a carne moída. Então, é entender, gente, que o alimento em si, ele só não vai ser o vilão. Nenhum alimento sozinho vai ser o vilão. O pão francês não vai ser o vilão. Um chocolate não vai ser o vilão. Acho que o grande vilão é o açúcar, não é isso? De todo mundo. O grande vilão... O refinado, sim, não? Depende. Entendi. Vamos entrar no assunto polêmica. Esse gosta de polêmica. Eu gosto de introduzir o açúcar, o chocolate, o doce na rotina das minhas pacientes. Pré-treino, pós-treino, depende. Interessante.
Eu já costumo pensar o seguinte, assim, que pra mim, na minha conduta, na nutrição, não existe... Tudo é contexto. Porque se eu perguntar assim, eu quero a opinião de vocês. Certo. Pepino é saudável? Na minha concepção, sim. Sim, na minha concepção também. Vou dizer assim, olha, eu tenho uma paciente que ela tá em sofrimento muito grande com o alimento, ela não tá comendo nada. E o almoço dela, ela tá comendo. O almoço dela é simplesmente, ela pega 10 pepinos e faz uma salada. Entendi, mas essa paciente é doida, né? Então, pode ter uma questão, um transtorno alimentar ali, Total, sabe? pode ter. Então, assim, eu sempre gosto de trazer essa ideia da nutrição, que é muito contexto. É pra É quem? muito É amplo. por quê? É muito amplo. Sabe? Eu uso mais essa conduta. Mas, obviamente, se você for falar a nível geral, a nível da Exato. população hoje que a gente tem, sim, tem alguns alimentos que a gente deveria, sim, evitar. A parte do processado, a parte do açúcar refinado, né? Então, A nível geral, Sim, né? a nível, sim. a nível Eu, como geral, nutricionista, sim. Perfeito. A nível geral, sim. A gente pensar na questão do que é saudável, que não é Sim. saudável, a gente saber que o mais interessante é você descascar o alimento do que desempacotar. Sim, sim. Isso é o princípio básico da nutrição. Mas o que eu quero entender, esse teu ponto de vista, é que a questão do saudável e não saudável é muito mais além, né, doutor? Sim, muito sim. mais além. sim. Não Porque é é só... o ponto. Pra quê? Exato. Por quê? E às vezes, assim, a necessidade do paciente é comer um chocolate, pô. Sim, sim. E ela não vai engordar porque ela vai comer um chocolate. Sim. A questão é um chocolate. E assim, eu sou muito relativo assim, pô, tem um de 70, tem de 80%. Como que você gosta? Às vezes as calorias são muito próximas. Claro, vai vir aquelas trufas que realmente... Mas indo pro chocolate padrão normal, como que você gosta? Você consegue modular e equilibrar de outra forma no planejamento nutricional do No paciente. planejamento, você fala o planejamento semanal, né? Semanal, se ele treina, se treina com intensidade, se treina e faz aeróbico. Você também é personal trainer. sou também personal. Esse treinar com muita intensidade é uma coisa bem difícil das pessoas aprenderem. Rapaz, observe a academia ou uma boxe e crossfit. Tá paga. Mais de 90% das pessoas não tem resultado, pô. Exatamente. Por quê? Pode até treinar legal. Quando eu falo legal, que muita gente acha que treina intenso, tá? Eu falo legal. Muita gente acha que treina intenso, mas é legal. Mas o que é que ela falha? Dieta. As pessoas não seguem um planejamento nutricional adequado. As pessoas acham que porque faz exercício físico, que vai poder comer o que quer, da forma que quer. E tá muito enganado. O dia são 24 horas. O treino é 1 hora, 1 hora e meia. Se tu treinar 1 hora, 1 hora e meia. Tem Que é bem difícil, na verdade, porque as pessoas não têm tempo. Vamos lá, 40 minutos. Aí tu chega, gastar isso ali. Um treino de musculação vai gastar, supondo aí, dependendo da intensidade, umas 300 calorias, Eu ia 350. entrar nesse ponto. Porque muita gente ainda pensa que É, o treino por si só vai gastar muita caloria. Não gasta, não. Um crossfit vai gastar um pouquinho mais. É por isso que a gente fala que o treino de musculação é mais importante para perda de peso, porque provoca lesão, me corrija se eu estiver errado, provoca lesão de fibras musculares, essa recuperação dessas fibras musculares ocorre um aumento do nosso metabolismo basal no Sim. decorrer do dia, não é isso? Sim. Positivo. Sim. O treino de Treino musculação de proporciona resistido, isso. na verdade, né? Qualquer treino treino com de carga. Resistido ali. no geral, Resistido no geral. É porque tem a nomenclatura, né, de treino resistido. Mas treinamento de força. Treinamento O que vai de força, mudar pra é ficar mais- potência, Exato. força pura, resistência, mas tudo está voltado ao treinamento de força, treinamento resistido. É mais importante as pessoas pontuar aqui exatamente isso. Gente, assim, o que eu falo para os pacientes, para o processo de emagrecimento, o mais importante é a musculação. Vocês Positivo. concordam? Precisa musculação. ter massa muscular. Musculação. Eu vou defender. É a melhor modalidade que existe para emagrecimento. Aí já é polêmico. Aí Eu os vou- crossfiteiros de eu falo, eu sou plantões. crossfiteiro. E eu vou dizer a real. Temos 2 crossfiteiros na mesa. Crossfit é considerado também treinamento de força. Até O porque importante tem a é treinar parte de força. Mas a musculação, ela é mais sistematizada. Então é esse quesito. A sistematização, o planejamento. Mas o treinamento de força, no geral, proporciona respostas para o ganho de massa muscular, tá certo? A gente não é emagrecimento. Ganho de massa muscular. Eu costumo dizer sempre para meus pacientes e para os meus alunos. Quer emagrecer? Faça musculação com a proposta, ou crossfit com a proposta, para ganhar massa muscular. Exatamente. Que você só vai trazer os benefícios para o emagrecimento. O que é que vai fazer emagrecer? Dieta, Alimentação. planejamento nutricional. E outra, né? Também não adianta você também fazer dieta, se também tiver quanto às taxas hormonais, Lá embaixo. tudo lá embaixo, né? Que na verdade, isso que a gente estava conversando aqui no podcast é exatamente isso. Se a pessoa não tem uma regulação hormonal, principalmente as mulheres, que é o nosso tema, ela não tem nem vontade de Sim. treinar. Ela não tem nem vontade de sair de casa. A gente começou Sim. discutindo sobre a questão sexual, mas existe uma apatia. A mulher que Oxe. está com texto baixo, ela não tem nem vontade de sair de casa. Entendeu? Na grande verdade. Complicado. Aí já compartilhou casos, né? De Vários paciente casos que assim.
não vou treinar, não tô conseguindo treinar porque tô desanimada, tô cansada. Não é nem um desânimo, é um cansaço. Cansaço crônico mesmo. Exato, e aí quando se faz o processo, né, de reposição, Vira aquela chave a alimentação, a mulher ela fala, eu estou uma outra mulher. Hoje eu treino, e pela uma correção que ocorreu ali. É verdade. É muito importante isso. É muito importante ter esse entendimento, sabe? Dessa questão, assim, do emagrecimento relacionado à parte hormonal. Elas têm que ter esse entendimento que a função hormonal é determinante para ela ter uma melhora da autoestima, para ela não estar sofrendo com ansiedade ou com a depressão, que acontece muito, para ela conseguir ter adesão ao exercício físico, para ela conseguir ter adesão à dieta. O que eu quero dizer é que não é uma variável, é uma questão multifatorial. É multifatorial. E o exercício, pô, faz o que gosta. Se a pessoa sedentária chega no consultório, não faço nada. Mas quando chega no meu consultório, fala, doutor, mas eu faço caminhada. Eu falei, não, querida, mas caminhada também não dá, não. Chega uma paciente com 35 anos de idade, porque eu vou fazer caminhada. Eu falei, não, você não tem 80 anos de idade. Faça a musculação e o cardio. Faça a musculação e o cardio. Porque, na verdade, essa questão... Exatamente. A gente não está rebaixando o cardio aqui, não, de jeito nenhum. Não. Porque o cardio, você melhora o VO2 máximo do paciente. Sim. Esse paciente que faz o cardio pós, ele, inclusive, pega mais peso da musculação. Sim. E vamos tentar num fator determinante. O aeróbico em si, ele vai ajudar você a emagrecer? Vai aumentar gasto energético. É a melhor opção? Aí já é outra história. Entendi. Se eu fizer musculação ou crossfit e fazer com cardio, melhora? Com certeza melhora. Também não quer dizer que quanto mais é melhor. Também não quero dizer que é isso, tá certo? Não é dessa forma. Mas o aeróbico também vai proporcionar uma resposta boa para o processo de emagrecimento. Então, assim, vai atrapalhar o trabalho da musculação? Depende. Depende da quantidade e da intensidade desse cardio. Entendi. É um fator a pontuar. E vamos conversar agora sobre as suplementações que vocês consideram mais importantes para essas mulheres. Sim. Na verdade, que estão iniciando a dieta, está iniciando um processo de atividade física. A gente iniciou com o ômega 3, sai um pouquinho do eixo, para a gente volta. A gente falou, nem chegamos a comentar do ômega. Né? Quando fala de açúcar... Eu puxei... Você é que não trouxe, porque eu sou a favor do doce. Eu puxei... Eu tenho que tirar isso aqui, porque senão fica complicado. E eu puxei pro seu lado, que eu sei que você... É personal trainer também, para você falar um pouco da sua área, não só da parte de nutrição. Por isso eu dei essa puxada para ti. Entendeu? Mas vamos voltar aqui. Os principais nutrientes para as mulheres. Vamos começar com aquele básico, que é a creatina. Creatina. Positivo. Não, é básico. Toda mulher. Creatina, whey. Whey, para você conta proteína. Whey protein assim, é fundamental hoje em dia na vida da pessoa. Quais são os tipos de whey que existem? A gente tem o concentrado, tem o isolado e tem o hidrolisado. O concentrado seria a matéria-prima ali um pouco mais bruta. A gente vai ter caseína 1, a gente vai ter lactose. Né? Tem muito esse quesito. Poxa, posso ou não posso o concentrado? Posso o isolado? Vou explicar esse ponto. Mas aí o segundo que a gente tem seria o isolado. Quando a gente tem essa partícula da lactose ali retirada. Então é mais interessante para pessoas que têm realmente essa intolerância ali à lactose. Né? E o hidrolisado... Eu, na minha prática clínica, eu não acabo prescrevendo tanto, porque... Difícil de achar, inclusive. Tá? Até porque a ideia do hidrolisado é porque ele está mais fácil, a digestão é mais rápida, então acaba sendo para atleta de alta performance, que precisa... Bariátrico também, é uma questão também de utilizar. Isso. E aí, na minha prática clínica, eu acabo não utilizando tanto, porque o custo-benefício eu acho que não vale a pena. Eu sempre fico entre o concentrado... E o isolado ali. Depende muito da questão se tem alguma intolerância. Sim. Né? Somente a lactose ou um desconforto relacionado. Ou a questão da caseína. Também. Aí é muito voltado mais para esse quesito também. A minha, pelo menos... Mas tem parecido, mas... Vocês têm dificuldade com relação aos pacientes? A gente começou com a creatina, estamos falando de whey. Creatina é muito fácil dos pacientes tomarem, né? Sim. É aquele peso, vezes 0,07. Uso esse também. 0,07. Às vezes, quando o paciente está zerado de creatina, a gente faz aquela dose de ataque, seria uma dose dobrada. Fazer saturação. Uma saturação de creatina em mais ou menos 7 a 10 dias, seria isso, depois volta a essa conta, não é isso? É uma estratégia. Eu acho que é interessante essa estratégia, porque ela começa a sentir os efeitos da creatina... Antecipadamente, mais cedo. Mais rápido. Na verdade. Um pouco mais rápido. É uma estratégia que realmente... funciona, mas quando eu penso em creatina, não inicio com todo mundo. Você não inicia com todo mundo? Principalmente puxando pelo lado de treino, se não tem adaptação a treino. Sim. Muita gente... Se não tem intensidade, não faz sentido, né? Mas é que a galera passa de creatina para todo mundo. Porque o paciente pede no consultório. Sim. E o nutricionista tem medo de dizer não ao paciente. Que eu não também não diria não. Não quer, toma. Vai fazer mal, vai fazer só bem. Vai ajudar. Mas assim, você tem que educar o paciente.
Sim. Se tem que educar, entender que é processo, nem sempre aquele momento é necessário. Quando a gente fala de treinamento, ele tem que sofrer as adaptações no treinamento. E a creatina, ela pode mascarar um pouquinho essas adaptações que ele teria do treinamento. Mas a creatina não só é ganho de ATP. Não tem aquela Cognição, toda a parte cognitiva. Não, recuperação muscular. Creatina é um dos suplementos mais estudados. Mas nessa fase inicial que você está falando, inicial, né? Tô começando a treinar assim, do zero, no primeiro mês. É errado, não é errado. Não é errado. E tem que pensar uma questão de custo pro paciente Não é também. errado. Porque a creatina Sim. antigamente era R$50, Exato. hoje em dia é 200. Deu aí Exato. pra Então tem isso aí. Não é que seja errado, ó, não é errado. Você prescrever creatina para quem está começando a treinar. Só que para adaptação de treino não faz sentido. Ele não vai ter os benefícios realmente Que da poderia creatina sortear, creatina. pela relacionada ao exercício, à performance, Sim. para quem realmente está iniciando. Agora, a creatina é o suplemento mais estudado do mundo. É um monstro a creatina. Entendi. É um O monstro. ponto que eu ia falar com vocês, que vocês devem ter a mesma coisa, que o paciente, ele tem essa facilidade de usar creatina, ele tem esse entendimento da creatina, mas ele não tem o entendimento do whey. Do whey. Eu não gosto. Quantos pacientes você pega? Não quero tomar não, doutor. Não quero. Complicado, Não tem que querer não, minha querida. Tem que tomar. Entendeu? Aí Até vocês- porque não se come. Mulher é muito difícil de bater proteína. A mulher de manhã, se ela acordar e comer 2 ovos, já é Um milagre ali. muita É luta, coisa. né? E 2 ovos a gente vai ter uma boa quantidade proteica ali. E a boa ingestão proteica pela manhã, ali na primeira refeição, já garante para essa mulher uma saciedade ao longo do dia. Então, às vezes, essa mulher ela fica com muita fome porque falta proteína. E os pacientes que têm obesidade, que têm obesidade, os relatos que eles dão para mim, obviamente que eu jogo isso para o pessoal da nutrição, a maioria, 95%, eles não comem de manhã. Tu come de manhã? Verdade. Não. Eu fico impressionado. Chegou com obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Eles são o mesmo perfil. Não se alimentam pela manhã. É muito interessante. Sabe outro fator muito comum? Eles não têm fome. Eles relatam que não têm fome ao longo do dia. Mas tem a questão hormonal, fatores aí, Sim. faltada aí resistência à insulina, que pode proporcionar essas situações. Mas eles, a maioria relatam que não tem fome. Mas esse jejum que eles fazem no período da manhã gera compulsão tarde para noite. Tarde e noite. Mas não é com fome. Eles não têm fome. Eles comem realmente pela questão da compulsão, da ansiedade, o costume de querer já comer. Verdade. Mas não é geralmente Eu percebo, pelo menos na minha prática clínica, nessa questão de não ter fome. É a questão de beliscar. Não tem uma organização no sentido de vou fazer um café da manhã, vou fazer um almoço, vou fazer um jantar. É muito no improviso, o que vem. Então, não é portanto que se você está com uma pessoa e você pergunta o que você comeu semana passada, a pessoa não tem. E às vezes é uma pessoa que belisca tanto que ela perde a noção do quanto que comeu. E esses beliscar, quando você vai contabilizar, porque ninguém vai beliscar uma banana, né? Uma maçã. Vai beliscando ali pão de queijo, e é água e sal, e é uma castanha, e é um coffee break que tá tendo ali, vai numa reunião e toma um café, e pede pão de queijo, pede um salgado, sabe? Então, quando você olha esses beliscar que tá por fora e você nem contabiliza como se fosse uma refeição, e quando você vai fazer a contabilização ali da semana... E aí da baixo fala, não, mas eu tô seguindo 100% a dieta. Mas eles mentem, isso é normal. Sim. E aí vem um grande ponto que eu sempre defendo da bandeira. Eu sempre levanto a bandeira do o que é dieta. Porque o que é dieta? Eu estava comentando isso hoje. A gente cresceu numa geração que a gente via revista Caras, dieta do ovo, dieta da lua, dieta do suco. Então, Dr. Atkins, né? Do isso. Atkins, né? Então, o que acontece? Está no nosso subconsciente que dieta é algo que é restrito, é algo que é sofrido, é algo que é feito para você sofrer, né? Portanto, que a pessoa fala, você tá de dieta, parece que você tá sofrendo. A gente tem isso no nosso subconsciente. Pior, que era o regime. Sim, que também é o mesmo. Se você botar ali no o mesmo regime, Acho que leque. é mais pesado. É mais Regime. pesado, Regime. Mas é o mesmo conceito. Quando você fala dieta, já associam isso. E, na verdade, o que é dieta? A dieta é o seu estilo de vida. Então, qualquer ser humano que está nessa face da terra e ele está vivo, ele está fazendo dieta. Um bebê, um recém-nascido, a dieta dele é o leite materno. Uma pessoa que faz a alimentação à base de ultraprocessado, a dieta dela é de ultraprocessado. Então, dieta não... A gente tem que trabalhar muito essa ideia do dieta é a sua alimentação. É o que você É o que você come. come. É o que você come na maioria das vezes. É só isso. Né? Então, eu gosto de trazer sempre essa ideia para quebrar realmente esse padrão. É que é algo sofrido. Entendi. Vamos lá, vamos conversar agora um pouco de vitamina D. Nossa, a queridinha. A querida. A famosa, eu acho que ela ficou mais famosa. Eu trabalhei na época do Covid.
Antes do Covid, a vitamina D era até mais barata, viu? Mas depois do Covid, ela teve um boom, porque realmente, de fato, ela é associada ao aumento do sistema imunológico desse paciente. Engraçado que os nossos pacientes que têm obesidade, eu vou arriscar, mas 99% deles tem vitamina D baixa, tem hipovitaminose D. E isso é interessante falar sobre um ponto. Porque se você pega lá o exame laboratorial tá lá, padrão de normalidade está entre 20 e 30, não é assim? Dependendo do laboratório, mas basicamente é isso. Seria hipovitaminose abaixo de 20. Só que eu costumo explicar para o paciente, esse padrão de normalidade em medicina nada mais é de frequência. A gente não fala de saúde, isso não é ser saudável. O paciente que tem uma vitamina D abaixo de 30, ele precisa repor vitamina D. Sim. Entendeu? Existem receptores de vitamina D no tecido adiposo do paciente. Entendeu? O paciente ele fica mais inflamado. Não estou dizendo que vitamina D emagrece. Óbvio que não. Mas ela ajuda no processo de emagrecimento. Ela ajuda. E a gente pega todos os deficientes de vitamina D, né? É muito difícil pegar um paciente, pelo menos pra mim, assim, bem difícil. Pegar um paciente que tá com a vitamina D boa. Boa, assim, acima de 40. Sem suplementação. Engraçado que eu quando voltei pro Nordeste, eu achava que o pessoal aqui não tinha deficiência de vitamina D. Eu sou daqui, mas eu fiquei 10 anos fora. Aí eu voltei e falei, não, o pessoal não vai ter deficiência de vitamina D. Mas quem é que vai pra praia, gente? Gente, quem é que vai pra uma praia? E seria assim, ir pra praia que eu falo praia não, só praia, mas pegar sol todos os dias, no período de 9 da manhã às 10 da manhã, todos os dias. A gente não faz isso. Ninguém faz isso. E quando a gente tá no sol, a gente tá com protetor, tá... E a reposição de vitamina D, na nutrição, vocês fazem mais como a reposição? Via cápsula. A gente, cápsula. pela nossa legislação ali, até 4 mil unidades diário. Até 4 mil unidades diárias por de dia. vitamina D. Sabendo que a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel. Aí, normalmente, faz suplementação via ou sublingual. Normalmente, eu gosto de passar sublingual. Ou já na cápsula oleosa. Faz associação de vitamina D com K2 para direcionamento, né? É importante explicar. Por que é feito vitamina D você tocar com nisso. K2? Entendeu? É interessante a pessoa só fazer reposição de vitamina D. Porque o K2, na verdade, dá um direcionamento para essa vitamina D. Entendeu? Para ela não só ir para os ossos, facilitando a absorção de cálcio. Sim. Entendeu? É importante bater isso. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Vamos falar um pouco agora, sabe de que, gente? De zinco. Sim. Nutriente é essencial para várias cascatas hormonal, na verdade, né? Várias cascatas hormonal. Zinco. E não só isso, um ponto também importante que o próprio cortisol, ele faz a depletação ali desse zinco. Então, às vezes, a mulher estressada e temos licença poética para. É verdade. Entendeu? Nos deixa. Então, falar com propriedade, né? Sim. Eu brinco com toda a minha paciente quando eu vou explicar ali o nosso ciclo hormonal. FSH, LH, uma loucura. Eu falo, olha, tá vendo que a gente tem licença poética para dar umas surtadas ao longo do mês? Né? É verdade. Temos licença poética para isso. Então, vocês que têm mulheres em casa, entendam. E a gente tocou, vamos só recapitulando. Falamos de whey, creatina, ômega 3, vitamina D, zinco. Zinco agora. Mais algum suplemento importantíssimo, o importante vocês consideram para essa paciente que quer entrar no processo de emagrecimento. Entendeu? É interessante que ela introduza, sei lá, uma coenzima Q10, por exemplo. É bom, muito bom. Mas não é também prioritário, né? Não. É mais só não seria floreio de jeito Intestino. Parte intestinal. A parte intestinal eu não considero pelo menos nem a parte de suplementação. Tem que analisar, né? Como é que tá essa parte intestinal. É conversa, é entender o paciente. Mas o intestino é fundamental para o processo de emagrecimento, né? Total. Isso... Todos os pacientes que têm obesidade, eles têm desbiose intestinal. Isso é um fato. Sim. Você explica. Todo paciente de obesidade tem que cuidar do intestino. Mas não, doutor, eu vou no banheiro todos os dias. Não estou falando sobre isso. O que seria desbiose intestinal? É a alteração da flora natural do intestino desse paciente. Então, assim, o paciente que tem obesidade, ele tem tendência a ter o intestino inflamado. Como ele tem um intestino inflamado, ele não absorve bem os nutrientes. Entendeu? Quantos pacientes que têm obesidade, que acham que é bem nutrido, né? Porque está lá com um MC de 35, e ele está mal nutrido, esse paciente. Por isso que é até interessante a gente fazer a reposição de vitamina D, B6, B12. Via intramuscular. Sim. Eu sempre falo isso. Para fazer via oral, vai estar gastando um remédio. Entendeu? Até porque o intestino dele não funciona. Não funciona direito. É porque na cabeça dele, o funcionamento do intestino é exatamente a quantidade de vezes que ele vai no banheiro. É positivo. Até porque também se desconhece muito essa parte do quanto o intestino ele é fundamental. A gente escuta bastante hoje que o intestino ele é de fato nosso segundo cérebro. Mas ainda é muito Só que a maioria das pessoas ainda tem essa ideia que o intestino ele serve para excreção.
Absorve a excreção. E essa parte que você trouxe da inflamação é muito importante, porque quando o paciente ele tem esse processo de desbiose, ali essa inflamação a nível intestinal, a gente tem nervo vago que conecta, né, o nosso cérebro com o nosso intestino. Essas partículas ali, LPS, entra no nosso processo de nervo vago e tem o processo de neuroinflamação. A gente aumenta também esse processo, né, de inflamação a nível cerebral. Então, tem muito paciente que está com a cognição lá embaixo, está com a parte de aprendizado lá embaixo, né, a parte do foco atencional lá embaixo, mas pelo processo de inflamação que está acontecendo. É verdade. Aproveitando, acho também interessante, PH, você trazer muito algumas condições especiais que já faz essa alteração no processo da mulher. Muito conhecida, endometriose, entendeu? Porque muitos pacientes têm endometriose, e o tratamento que se faz com endometriose, inclusive o pessoal chama até de chip da beleza, mas a gestrinona, ela tem uma função, na verdade, não é como as pessoas usam de qualquer maneira para ganho de massa muscular, e que de fato acontece um ganho de massa muscular, se fizer de maneira correta, não vejo problema nenhum nisso não, entendeu? Só que a gestrinona, ela foi feita para endometriose. É uma medicação fantástica, inclusive via implante para endometriose desses pacientes. Entendeu? Se você faz o implante hormonal de gestrinona, faz a conta, miligrama, seria uma média de 1 miligrama por quilo da paciente, até 1,5, se você quiser provocar uma amenorreia nessa paciente, porque ela provoca uma atividade antiestrogênica. Entendeu? Então, ela dá uma barrada no estrógeno desse paciente, que favorece o estrógeno em si, favorece a proliferação do endométrio. Entendeu? Existe uma função, um tratamento para endometriose. A gente poderia falar também de SOP. No caso de vocês, que é síndrome do ovário policístico, entendeu? As pacientes que têm obesidade, vocês devem pegar muita paciente com SOP, né? Muita. Entendeu? E a SOP, na verdade, ela é considerada tratada nesses pacientes que têm síndrome metabólica, né? Acho que a prevalência de SOP na menarca é de 6 a 10% das pessoas. A menarca seria a primeira menstruação até a última menstruação da mulher. Entendeu? Uma prevalência gigantesca de 6 a 10%. Óbvio que existe componente multifatorial. Entendeu? Exatamente. Tem a questão genética, tem a questão ambiental da pessoa, tem a questão de praticar atividade física ou não, obesidade, está tudo relacionado. É o estilo de vida, né? É o estilo de vida da paciente. Também, principalmente, também. Paciente com obesidade, eu acho que a prevalência até aumenta mais para a SOP. E outra questão que a gente pode discutir com relação às mulheres, que a gente começou, é menopausa. Entendeu? Como tratar as mulheres da menopausa, como a gente faz. A questão de dieta não muda muita coisa não, né? Não. Mesma coisa, né? Mais orientação com relação à atividade física. A mulher na menopausa, que seria aquela mulher a 50 anos mais ou menos, que elas entram na menopausa, é importante tocar um ponto. A reposição hormonal, ela é autorizada pra gente, o ideal é que ela faça em até 10 anos de menopausa, senão perde um pouco do sentido dela fazer. Então, se a mulher entrou na menopausa aos 50 anos de idade, ela pode pensar uma reposição hormonal até uns 60 anos. Mais do que isso já não vale muito a pena, não. Ela já não tem tanto ganho da reposição hormonal. E sabendo que a gente precisa respeitar a cascata de envelhecimento. Não adianta eu pegar uma mulher na menopausa e só repor testosterona. Não adianta eu pegar ou só repor progesterona ou só repor estradiol. Você tem que repor todos esses hormônios, que ela vai melhorar ponto a ponto. Testosterona, ela melhora a libido, melhora a cognição também. Então, tem muito da questão do paciente que, a partir dos 40, 50 anos de idade, as mulheres elas começam a ter esquecimento, então a testosterona vai ajudar nisso. A gente já falou com relação à progesterona também, de labilidade emocional, tá bom? E o estradiol, que a gente sabe que melhora lubrificação vaginal, e o estradiol, o estrogênio, ele é muito importante também para a libido na mulher. Muito importante. Não é só a questão da testosterona. O estradiol também melhora muito a libido da mulher. Uma coisa a pontuar, a questão dos exercícios físicos, né? Ela tem que ter uma adesão de treinamento de força, de forma adequada, e também associar com a atividade aeróbica. Geralmente nessa fase, ela acaba tendo um grande acúmulo a mais de gordura, acaba tendo um processo também de perda de massa muscular. Essa modulação da dieta, junto com a intervenção dos treinos realmente específica, ela tendo pelo menos aí de 3 a 5 vezes na semana a musculação, intercalar com a atividade aeróbica, ela vai conseguir ter a manutenção da massa muscular e também de não ter um ganho também de gordura. Esse processo aí da menopausa. É uma coisa que realmente é bem importante pontuar. Entendi. A menopausa, na verdade, é exatamente o que eu estava discutindo desde o começo. A menopausa na mulher, elas acham que está tudo normal, né? Eu, a partir dos 50 anos de idade, não ter libido está normal, eu me separo, não tenho interesse, outros homens são normais. Então é engraçado que você pega um paciente no consultório e você dá uma conversa com essa paciente, ela dá uma virada de chave. Sim. Porque as mulheres, elas acham que, assim, eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes, é o seguinte, a mulher, ela, às vezes, vou criar meus filhos, vou viver minha vida para cuidar do meu filho. Você fala, querida, primeiro você fala para todo mundo, se você não tem saúde, você não vai cuidar de ninguém.
Com Você tem que ter certeza. saúde primeiro para cuidar de você, depois você pode ajudar os outros. Mas filho é feito para o mundo, né? Sim. Você vê um monte de mulher de 50 a 60 anos de idade cuidando de marmanjos de 30 a 35 anos de idade. Não dá. Não dá. Não dá. Entendeu? Querendo ficar com o filho o tempo todo. Não dá. Tem que ter a vida dela, tem que sair, tem que dançar, tem que namorar Sim, também, né? sim. E a regulação hormonal ajuda muito isso. E isso dá até para trazer aquela ideia, né? Hoje eu trago muito essa consciência do o que é comum, o que é normal. Não é porque que uma coisa que é comum que é normal. Então, às vezes, a mulher ela se adapta a viver em um corpo que está disfuncional. Ela se adaptou àquilo, a não dormir bem, a acordar cansada, a não ter libido, a não ter disposição, a não ter energia, a não ter autoestima. Ela vive tanto aquilo que ela normaliza aquilo. Então, ela passa a entender que aquilo ali é o normal. Não, isso aqui pode ser comum para você, mas não é normal. Exatamente. É o que eu falei exatamente no começo aqui do podcast, a gente falou com relação a mulheres jovens com testosterona livre zerada e achando aquilo normal, gente. Você não tem atividade sexual, você não tem um parceiro, ou talvez tem um namoradinho que elas chamam, né? Um namoradinho, Um fica, Um fica, por exemplo, não tem um fica, e acha tudo normal. E assim, existe uma associação muito grande dessas pacientes com testo baixa ou zerada com obesidade, principalmente grau 2, grau 3, entendeu? E perda completa de libido, né? Porque, como eu estava dizendo, a libido feminina, ela é multifatorial, ela tem medo de tirar a roupa. Sim. Não é verdade? Sim. Ela vai estar com o parceiro, ela vai apagar a luz aí, que eu quero de luz apagada. Pelo processo de autoestima que acontece. É complicado. Complicado, né? Sim. Complicado. Dificílimo. E as mulheres já são tão cobradas na nossa sociedade. A verdade é essa. Too Né? much. Essa baixa da questão hormonal reduz muito a autoestima da mulher, a confiança da mulher. E de que as práticas que vocês podem falar para as mulheres com relação... Existe um alimento que aumenta a testosterona da mulher? Você solta ou eu solto? Eu vou soltar. Solte. Não existe, tá? Alimento que vai aumentar a testosterona da mulher não vai. A mudança do estilo de vida, ela pode diminuir os danos e pode ajudar a ter um padrão hormonal melhor, tá certo? O estilo de vida no geral. Uma alimentação regular à base de frutas, verduras, vegetais, ingestão de proteína adequada, ingestão de água adequada, ela tem um bom sono, ela tem um sono reparador, ela pratica exercício físico, mas o alimento em si sozinho, ele não vai te proporcionar uma resposta de você estar com a testosterona praticamente zerada e você fazer uso do alimento e fazer com que essa testosterona ela leve. Não, isso não funciona, não é assim que funciona. Tem muita coisa que se vende na internet relacionada a isso, né? Como Sim. tal coisa que vai aumentar essa Sim. testosterona, né? Sim, protocolo E natural nem para suplementação aumentar. também, tá? E nem suplementação, não é assim também. Se você só tomar suplementação e não tem uma mudança do estilo de vida, O que também... é comprovado, na verdade, é o seguinte. Atividade física em alta intensidade, principalmente de membros inferiores, isso sim, de fato, aumenta a testosterona. Paciente dormir no mínimo 7 horas por noite, e isso aumenta a testosterona também. Sim. Isso é tão importante se falar para as pessoas. Eu começo a minha consulta falando sempre como é teu padrão de sono. Que para mim é o principal. Sono. o sono é um monstro. Se não dormir, não emagrece. Se não dormir, não tem ganho de massa muscular. Eu falo para todo mundo, tem que dormir. Tem que dormir. E a maioria das pessoas também normatizam isso de não dormir. Entendeu? Principalmente por causa, nem isso aqui, mas por causa do celular. Entendeu? Tela. Vai deitar, tá com o celular no rosto, entendeu? Tá lá, estimulando. Aí quer resolver com remédio. Eu falo, não resolve inicialmente com remédio. Tira a televisão do quarto, larga o celular às 10 horas da noite, vai ler um livro. Isso já melhora, já. Diminui o estímulo das luzes, Mas né? aquela questão da facilidade que as pessoas querem, Sim. né? Vou tomar um remédio e vou apagar. Que a moda agora é Zolpidem, né? Aí no Que é o final das Stilnox. contas é o remédio para dormir, o remédio para acordar. Exatamente. Remédio para dormir, remédio para acordar. Se não tivesse cuidado no estilo de vida, se não tivesse esses parâmetros, que tem que ser sempre pontuado, estilo de vida, pô. Ela tem que ter essa modulação no estilo de vida. Mas o quanto é importante, é isso que cabe a nós falar para as pessoas, o quanto isso é importante. Sim. Às vezes a pessoa acha normal dormir 5 horas. Ah, normal, doutor, eu durmo 5 horas e eu tenho uma vida normal, não tenho sono na hora do almoço, eu sou muito tranquilo. Para mim é normal. E não é normal. Não é normal. Tem que dormir, e a mulher também tem que dormir mais que o homem, viu? Sim. Fisiologicamente falando, a mulher ela Sim. precisa dormir mais do que o homem. Entendeu? Para que ela regule mais. Não só o teste, como eu citei, mas o cortisol dessa paciente também, que é um principal hormônio catabólico da gente. Quando eu falo de cortisol, o paciente meu chega no consultório, doutor, eu tô com cortisol alto. Eu falei, não tem remédio para isso não, viu? Não existe remédio para cortisol alto, não. Entendeu? Se você pegar o livro e abrir, cortisol elevada. Regulação de estresse, tempo de qualidade com a família, sono adequado, atividade física em alta intensidade, ou na academia, ou na praia. Isso aqui vai regular teu cortisol. Senão não regula, não. Entendeu? Porque como as pessoas acham que para tudo tem um remédio, Remédio. Né? Não é remédio. Não tem. Isso é realmente a mudança de estilo de vida dos pacientes. Exatamente.
Ó, estamos terminando agora o podcast. Para ser prático agora no final, pergunta, jogar a bola para vocês dois. Considerações práticas para essa mulher que quer começar agora o processo de emagrecimento, com relação à dieta, com relação à mudança de estilo de vida. O que é que vocês orientariam? Perfeito. O primeiro ponto que eu falo é a tal da organização. Para a gente colocar qualquer planejamento em prática e para ação, a gente precisa da parte do planejamento. E eu percebo muito isso. Existe ainda a vontade, existe o querer. Só que, por exemplo, é muito fácil a gente falar assim, comida de verdade. É muito simples, realmente, a comida de verdade. Só que a comida de verdade, para chegar na nossa casa, eu preciso fazer a minha lista de compras, eu preciso passar no mercado, eu preciso comprar, eu preciso ir para casa, eu preciso lavar, eu preciso fazer. Ou seja, precisa um planejamento. Quando vem isso, junto com uma comida que já está pronta, ali onde eu posso passar, comprar, colocar na minha geladeira e fazer com que aquilo seja consumido com facilidade, né? Obviamente é mais fácil consumir ali a questão congelada, né? Já tá Só que a pronto, nível de né? saúde, a gente nem bota isso na balança. Então essa parte do planejamento eu acho muito fundamental. Principal, inicialmente, vamos lá. O planejamento, como é que seria esse planejamento? A gente faz normalmente no domingo, né? Não tem isso, pessoal? Você Exatamente. vê no Instagram, Domingo, né? Tô fazendo minhas marmitinhas do domingo, né? Tirar um horáriozinho, né? Tirar um horário na Eu semana. não faço isso não, gente. Eu realmente não faço. Não vou Então, mentir. mas aí o ponto, né, poxa, depende. Para cada pessoa vai ter um esquema ali. Eu, por exemplo, na minha casa, hoje eu consigo fazer feira semanal. Mas tem casa que pode ser a cada 10 dias. Quinzena. Isso. Né? Então, é importante você fazer isso. Poxa, o que é que eu gosto de comer? O que é que eu vou ter? Eu sempre falo, ó, deixa pelo menos 3 tipos de fruta. Bota aí 3, 4 tipos de fruta. 3, 4 tipos de legumes e vegetais. Proteína pronta na geladeira salva a sua vida. Salva a vida. Deixar um camarão já temperado, deixar um frango desfiado, uma carne ali, eu gosto de deixar uma carninha com molho, porque molho fica mais fácil de combinar com algumas outras coisas. Então, proteína já pronta, uma proteína ali já preparada na geladeira, já temperada, isso facilita muito. Se você tem legumes ali, o legume já está lavado, higienizado, pronto para consumo, perfeito. E fruta, se possível, até deixar cortada na geladeira. A gente tem que, nesse período, principalmente inicial, tentar diminuir a chance de erro. O chance de erro. Né? Até porque no início, se você tenta improvisar, o improviso vai levar ao erro. É mais fácil você pedir um iFood, inclusive tá mandando mensagem para você o tempo todo, do que ter esse preparo. Né? Então, a organização é muito importante. E pensar no... Eu vou fazer feira como? Mensalmente? Mensalmente não vai funcionar, porque legumes e verduras não dura tanto. Não dura tanto. Mas semanalmente, tá? Então, qual é o dia que eu vou parar para ir no mercado? Porque eu preciso ter. Eu costumo falar que é um tempo de investimento. Quando você faz esse investimento de tempo, cara, a tua semana fica bem mais organizada. E se você não é uma pessoa que consegue fazer, delega. Hoje tem personal chef que faz isso para você. Hoje tem a possibilidade de você entrar no WhatsApp e pedir feira para o mercado entrega a feira na sua casa. Então, a gente tem que trabalhar também esse ponto, né, de logos internos de controle. Olhar para mim, o que é que está no meu alcance e eu consigo fazer. Então, essa organização eu acho muito importante. É o principal, primordial para começar a se organizar. Qualquer tipo de coisa da vida, né? E levar, na verdade, o alimento com prazer. Eu acho que os pacientes que têm obesidade, o alimento ele é prazer e fuga ao mesmo tempo, Sim. né? É tratar o alimento assim, e ver o que está comendo. Eu acho que essas pessoas não têm nem ideia do que elas estão comendo. Elas Sim. vai colocando na boca. Automático. No automático. É uma orgia nutricional quando você vai, por exemplo, Rodízio? num rodízio desse. É uma orgia, né? A pessoa vai lá comendo tudo. Você vê, a pessoa mistura lasanha com feijoada e não tá nem pensando, né? Sim. Entendeu? Leva o alimento como se fosse uma brincadeira. Cara, brincadeira. você é o que você come. Você é o que você come. Óbvio que você vai ter um momento que, pô, vou comer uma pizza e eu faço isso. Sim, faz parte também. Eu faço isso. É aquela questão do equilíbrio, né? Exatamente. O equilíbrio. É 80-20 que eu costumo dizer. 80-20, eu gosto. 80-20. 80-20 ou 90-10, depende do resultado que você quer. E depende de onde você está também. Até porque quando você pensa no equilíbrio, se eu penso a balança é equilibrada aqui. Mas se eu quero dar qualquer intensidade para uma área, se eu quero que essa área que ela suba um pouco mais, eu preciso botar um pouco mais de pressão aqui. Então, não é equilíbrio 50-50 que a conta não fecha. Exatamente. Se eu quero sobressair isso aqui, Exatamente. então dou um pouquinho A gente mais. costuma falar isso muito, né? 80-20. É 80-20. Eu gosto de 50-50 a balança não fecha. Não. 80% correto e 20% você pode dar um estrago. Mas isso óbvio com a pessoa que não um paciente que está com obesidade grau 3, 4, obesidade mórbida, não é Sim, isso? sim. Um paciente que está com sobrepeso, eu acho que é besteira. E Sim. esses estragos de forma planejada, né? Ainda tem o planejamento e você Meu sair. estrago é domingo às 19 horas. É um planejamento. Faz parte do seu meu estrago é prazer. domingo, na verdade, domingo até às 19 horas. Aí. Eu dou sabe por quê? Porque eu dou essa dica para os pacientes, para todo mundo. Não vai se falar sobre isso hoje, jejum intermitente demora demais. Mas o que é que eu faço? Eu faço como a besteira que eu quiser, no domingo até 19 horas, depois eu só vou almoçar na segunda-feira às 14, porque eu já acordo mais magro, entendeu? Aumento a ingesta hídrica, aumento 4, 5 litros de água nesse período. Então você já começa a semana mais magro. São duas coisas que eu falo para o paciente. Você pode fazer isso
óbvio, paciente com sobrepeso, não é com obesidade não. E da quinta para sexta, que já começa o final de semana mais magro também. Entendeu? Essas 16 horas de jejum ajuda bastante, funciona, pô. Porque a gente sabe que os pacientes falam, gente, é muito fácil fazer dieta segunda, terça, quarta e quinta. É muito fácil. O grande problema é fazer dieta. Todo mundo começa uma dieta na segunda-feira, né? Todo mundo começa. Entendeu? Todo mundo. Faz dieta no sábado, no churrasco do amigo. Uma analogia que eu escutei de uma professora no após, e pra mim fixou muito, eu trago isso muito pro meu paciente, na ideia de refeição livre, entre mil aspas, porque Malena, não gosto dessa ideia de refeição livre. Porque parece que você tá preso. É a refeição do lixo, né? Não, aí já. Você na faculdade, ai meu Deus, absurdo. Não, é complicado. Mas refeição livre eu gosto muito do contexto, porque da ideia é que você tá preso, e você não tá preso. Você simplesmente escolheu cuidar de você, você escolheu honrar com você. Então você não tá preso, foi uma escolha sua, né? Enfim, e aí ela trouxe muito essa analogia de, imagina que eu vou pular aqui na Praia de Boa Viagem, pensa que a Praia de Boa Viagem não tem tubarão, primeiro ponto. E eu falo assim, pessoal, eu vou pular aqui em Boa Viagem, eu vou nadando até o Rio de Janeiro. Parece uma meta possível? Não, impossível. Mas eu vou dizer assim, olha, daqui pro Rio de Janeiro tem várias ilhas, e essas ilhas tem pessoas que vão me receber, eu vou entrar, vou tomar um banho, vou dar uma descansada, vou comer, e vou seguir o meu trajeto, até o ponto final que é o Rio de Janeiro. Pareceu mais possível agora? Mais possível do que a anterior, sim. Mas não é algo mais palpável? Mais palpável. Então, ela trouxe essa ideia das refeições livres como se fossem as ilhas. É pra gente ter o nosso momento de... Tô com a família, tô comendo, tô desfrutando, vou aproveitar. Tá bom, depois eu isolo o fato e volto. Não é uma refeição ali do final de semana, duas, ou o dia ali, por exemplo, né, dependendo do que você faça, mas que vai arruinar tudo. A gente tem que parar muito com essa ideia do extremismo. Eu falo pros pacientes o seguinte, o que engorda é o erro diário. Sim. Eu falo pra todo mundo isso. O que tá te engordando é o que tu erra todos os dias. Porque a primeira pergunta que ele chega no meu consultório é, doutor, eu posso beber? Todo mundo, é homem e mulher, mesma coisa. Eu posso beber? Pode beber, claro. Doutor, qual é a melhor bebida? Eu falei, não tem melhor bebida. A melhor bebida é que você bebe menos. É sempre isso, eu falo pra ele. Mas o erro, final de semana eu vou tomar um vinho. Pode tomar, meu amigo. Se você é correto a semana toda, você tem direito a tomar um vinho no final de semana. É aquela questão, né? Essa questão da fugida vai depender de como é que é essa fugida, né? Pô, você tem aí, vamos lá, começou na sexta. Aí sexta à noite. Aí Sábado 24. Sábado você acorda, toma um café da manhã, tu já começa no almoço a tomar uma. Aí emenda depois com a noite. Chega no domingo, faz a mesma coisa, realmente a tua ingestão de calorias que você fez o déficit da semana. Perde-se todo, né? E chega no final de semana. Faz isso. Você acaba. Perdeu, zerou. Zerou. Você acaba até podendo ter até um superávit calórico do que você restringiu durante a semana. Isso aí é realmente algo a pontuar. A questão de fazer a refeição livre é uma questão mais de... Mas é refeição, né? Não é o dia livre. Sim. É uma refeição livre. A né? refeição livre é isso. É aquele momento específico. É depender dos casos, dos pacientes. Às vezes é necessário ter regra. Nem todo mundo tem aquela consciência e que você pode deixar muito à vontade. Então você às vezes tem que determinar certos pontos. Ó, a refeição livre é uma refeição livre controlada, tá certo? Tu vai comer uma pizza? 2 fatias de pizza? Não vai comer a pizza toda. Vai na Mac. Tu quer comer Mac? Pega o menor. A batata, pega da pequena. Não toma um refrigerante normal, toma um refrigerante zero. Em vez de tomar um milkshake, pega um refrigerante zero. Ou se for um milkshake, pega do pequeno. Então essa questão faz toda a diferença no superávit calórico durante a semana. O somatório de calorias da semana é fundamental para o processo de emagrecimento. Somente em casos de obesidade, que realmente é uma coisa muito específica. Então a síndrome metabólica essas falhas de você deixar o paciente muito à vontade é complicado. E até no caso também de quem quer um resultado de performance estético. Por exemplo, mais difícil, na verdade. você ter essa questão. Eu digo porque eu tenho pacientes com essa proposta, pegada mais de estética. E eles ficam sempre pedindo, eu quero uma pizza, eu quero isso. Cara, mas tu comesse domingo, tu já quer novamente... Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, doutor, eu quero atingir 8% de BF. Cara, o cara que tem 8% de BF, ele é 100% regrado. Tem que ter regra. Ele é 100% regrado. Porque todo mundo quer ter barriga de tanquinho. Mas o cara que tem barriga de tanquinho, ele não é 90% não, ele é 100% regrado. Eu costumo dizer, cara, fica entre 11%, perfeito, 12%, que é o que eu tenho, que deve ter também mais ou menos. E tá bom, tu consegue ver tua vida. Se quiser tomar um vinho no final de semana, toma. Se quiser ter uma refeição livre, tem. Mas chegar a esses pontos mais baixos, cara, aí você termina aqui no vídeo. Eu acho que também não vale a pena, não. Exato. Aí você tem que ter regra. Aí você tem que controlar a refeição livre,
Porque chegar num processo que você... Agora, falando de emagrecimento, uma parte comportamental, você deixar a pessoa mais à vontade, tem uma questão da pessoa escolher quando é que ela quer comer, o que ela quer comer, sim, é importante. Por isso vem aquela questão de você introduzir alimentos que são mais palatáveis. Por exemplo, eu gosto de introduzir muito o que o paciente gosta de comer. Se ele gosta de comer o pãozinho francês, ele vai comer o seu pão francês. Ele gosta de comer o seu docinho, ele vai comer o seu docinho. Agora, eu modulo uma estratégia. Eu faço um passo a passo para que ele consiga introduzir aquele doce na dieta. Pô, tu treina. Treina quantas vezes na semana? Tu vai comer esse doce em qual momento? É isolado? Não, é junto com uma refeição que tem proteína, tem carboidrato complexo, tem vegetais. Treinou? Então, tudo isso vai encaixar e entender que aquele doce ele não vai ter nenhum impacto pensando a nível hormonal. Ele vai ser apenas um somatório de calorias. E isso no processo de emagrecimento é totalmente encaixável, dá pra encaixar direitinho. E você deixa o paciente mais tranquilo. E aquela constância dele, todo dia, ele, pô, eu tenho um doce para comer. Vai chegar uma hora que ele não vai ter nem mais vontade de comer aquele doce. Entendi. Então, uma coisa... O que é proibido dá mais vontade. O que é proibido... Se eu falar pra você, não pense no elefante laranja. Você pensou, não pensou? Mais à vontade. Exatamente. E esse ponto também que é interessante falar sobre o que às vezes ocorre, né? Essa descompensação muito grande no final de semana, além do nível de caloria, a parte comportamental também. Essa pessoa na segunda-feira, ela acorda, ela fala... Puta merda. Foi o que eu fiz. Vai eu tudo de novo. E quando você fala na questão da bebida, a bebida não sai do corpo de um dia para o outro, né? Existe processo de metabolização daquele álcool. E esse não é só Vamos falar de álcool? Não, é outro podcast. Não é só a questão do processo de metabolização do álcool. O álcool, em algum momento, em um certo momento, ele é depressivo, mas ele é excitatório também. Sim. No central. Então, assim, ocorre um gasto maior de dopamina. Quantas pessoas tomam uma cachaça no final de semana e o domingo é o dia da depressão, né? E acorda no domingo e fica completamente deprimido. Pelo excesso de álcool. Sim, sim. Entendeu? Isso A inibição da produção mesmo. Sim. A produção. De dopamina. Inibe, né? O nosso córtex pré-frontal. O álcool, ele é muito lesivo. Ele é muito lesivo para o paciente que quer emagrecimento, que quer... Eu falo muito para mulher massa no muscular. consultório. Até isso realmente é outro problema, na verdade, porque o homem aí encaixa. É mulher... Eu falo, mulher e hipertrofia não combina com álcool. Doutor, você quer que ganhe massa muscular? Eu quero ganhar 2 quilos muscular. É dificílil, mas beleza. Eu quero ganhar 2 quilos. Você bebe, não vai ganhar. Aí que é o ponto de fazer o ajuste de expectativa. Mas porque, cara, eu quero tanto isso. Muito claro você quer isso? Ó, o caminho é esse aqui. Vai querer fazer, tá disposto a fazer, a escolha sua. Não tô. Então não vai ter, minha amiga. A gente queria tanta coisa. Meu Deus do céu. Eu não tenho ganhando Mega Sena ontem. Eu queria estar nas Maldivas chamando Perol nesse momento. 150 milhões ontem eu não ganhei. É aquela questão, é o equilíbrio. Mas se tu quer um resultado específico, tu tem que pagar um preço por esse resultado específico. Mas o nosso papel principal é exatamente jogar isso na cara do paciente. Filha, se você fizer isso, você não vai ter o que você quer. Sim. Porque às vezes frustração, né? Nem vejo a própria paciente, ela tem essa consciência. Não tem nem as pessoas. Então é interessante a gente... As pessoas gostam de se enganar. Sim, Ponto final. Sim. Elas gostam de se enganar. E acho interessante a gente mostrar essa questão pra ela. Ó, tem isso, isso e isso. Tá disposto a fazer? É um ponto que você quer fazer? Se quer, vamos embora. Tô aqui. Se não, não. Então vamos encontrar uma forma que você consiga alcançar o mais próximo a isso. Verdade. Mas traz uma tranquilidade para ela encarar o processo. Já conversou demais. Foi ótimo, fantástico. Vai ter mais episódios, com certeza. A gente vai ter muito mais pautas. Trazer outras pessoas também, que eu acho interessante. Vou abrir para vocês também, para trazer outras pessoas. Tava pensando em trazer o cirurgião plástico. Não vou falar o nome agora, que ele confirmou, mas não vale a pena falar. Deixa de suspense. Eu acho que a próxima pauta da gente, não sei se vocês concordam, que é exatamente a questão na cirurgia plástica, a nutrição, a nutrologia, no pré, no pós-operatório, a musculação. Aí você vai discutir sobre o quanto vai começa a ter exercício físico ou não pós-cirúrgico. Eu acho interessantíssimo. Perfeito. Para o próximo assunto no podcast. Perfeito. E é um assunto que a mulherada, né, realmente necessita desse tipo de informação. Só dou um spoiler. Cirurgia plástica é cirurgia de magro. Somente lipoaspiração é cirurgia de magro. Os pacientes ficam pé da vida comigo. Só magro pode fazer, viu? Tá gordinho, não vai emagrecer com cirurgia, não. É de magro. E teve um tempo, né, que realmente a medicina vetou, né, das pessoas fazerem no tratamento de emagrecer. Nunca os caras estavam querendo ganhar dinheiro também, isso é besteira. Mas tá bom, foi ótimo. Foi ótimo o nosso bate-papo. Cheiro e até breve. Vamos pra próxima.